Olá, eu sou a professora Amanda Almozara e a nossa disciplina é Direito Constitucional. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade à análise do tema Classificações das Constituições. Muito bem, vamos dar continuidade então falando acerca agora da classificação quanto à estabilidade ou plasticidade. Para a prova da OAB, esta é uma das mais importantes. Então, muita atenção agora no tema quanto à estabilidade da Constituição. A Constituição, quanto à sua estabilidade, pode ser imutável, rígida, semirrígida ou semiflexível e flexível. Começando então com a Constituição imutável. O que seria uma Constituição imutável? Constituição imutável é aquela que não pode ter alteração de nenhuma norma constitucional. É aquela Constituição que não admite que nenhuma norma constitucional seja alterada, ou seja, sofra algum tipo de modificação. Temos como parâmetro a Constituição Federal da Finlândia. Então, a Constituição da Finlândia seria um exemplo de Constituição imutável, aquela que não pode ter alteração no seu texto. Vamos então agora à Constituição rígida. A Constituição rígida é aquela que sofre, sim, alteração no seu texto, mas essa alteração no seu texto, ela não pode decorrer da mesma alteração para as demais normas vigentes naquele estado. Ou seja, a alteração ela existe, mas a alteração ela é feita por um processo diferente da alteração ou da elaboração das demais normas vigentes naquele estado. O que diferencia é que a alteração do texto constitucional é feita de forma mais dificultosa do que as normas vigentes naquele sistema. Em outras palavras, eu tenho a alteração do texto constitucional feita de forma mais rigorosa do que das demais normas vigentes naquele estado. Isso significa que para alterar o texto constitucional segue-se um procedimento mais formal e dificultoso. Por isso a Constituição ser rígida, porque a sua alterabilidade ela decorre de um processo mais dificultoso. E aqui eu faço uma observação. É muito importante que você entenda o propósito de uma Constituição rígida e a consequência. A Constituição rígida, ela tem por propósito a garantia da supremacia formal da Constituição. É por isso que é muito comum cair em prova a seguinte frase: a rigidez constitucional assegura a supremacia formal da Constituição, ou também a supremacia formal da Constituição decorre de sua rigidez. O que significa? Significa que o Congresso Nacional, ele é o responsável pela alteração do texto constitucional. Só que o mesmo Congresso Nacional é responsável também pela elaboração das leis vigentes no país. Isso significa que alterar o texto constitucional e elaborar leis em âmbito federal ou nacional decorre da mesma entidade, do mesmo órgão, Congresso Nacional. Então, se fazer lei e alterar a Constituição fosse do mesmo jeito, da mesma forma, com o mesmo procedimento, não haveria diferença, tecnicamente, de forma entre leis e normas constitucionais. É para fins de garantir a supremacia da Constituição, ou seja, neste modelo de pirâmide, que é no modelo hierarquizado, a Constituição no topo dessa pirâmide, a Constituição como norma máxima, como norma mais forte, que prevalece em detrimento de qualquer outra norma vigente. Por que que quando a Constituição entra no round com qualquer outra norma, ela ganha essa luta? Porque ela é formalmente muito mais elaborada, sofre um processo muito mais dificultoso e aprimorado
de alteração. Então, isso significa que esse processo de alterabilidade mais dificultoso garante que formalmente a Constituição seja o documento mais importante e vigente no Estado. Então, é a supremacia formal da Constituição que decorre da rigidez, ou seja, o fato da Constituição ser uma norma que tem um processo de alterabilidade mais dificultoso do que das demais normas. Agora, dentro dessa ideia, existe uma subclassificação, uma classificação intermediária, que é a classificação superrígida. O que seria a Constituição superrígida? Superrígida seria a Constituição que possui um núcleo intangível do poder constituinte derivado. O que significa? Significa dizer que existem temas que não podem sofrer alteração para fins de diminuir a sua aplicabilidade ou para fins até de abolir ou suprimir aquela disposição do texto constitucional. Então, a Constituição que tem temas que não podem ser atingidos por emenda constitucional, no sentido de diminuir a sua aplicação ou até retirar a sua previsão do texto constitucional, são constituições superrígidas. Neste modelo, a Constituição brasileira seria superrígida, porque esse núcleo intangível pelo poder constituinte derivado seria o que nós chamamos de cláusulas pétreas. O que são as cláusulas pétreas? São aqueles temas que não podem ser abolidos do texto constitucional. Então, a Constituição é composta de normas que podem sofrer alterabilidade e normas que têm uma restrição quanto à sua alterabilidade, porque não podem ser abolidas ou diminuídas do texto constitucional. Então, neste modelo rígido, eu tenho uma hierarquia do sistema jurídico. Então, é a rigidez constitucional que garante essa hierarquia e essa supremacia formal da Constituição. Quem está no topo, então, hierarquicamente superior às demais normas no nosso sistema jurídico? A Constituição Federal, juntamente com as emendas constitucionais que adotaram o procedimento estabelecido pelo próprio texto constitucional, bem como os tratados internacionais de direitos humanos que forem incorporados com o mesmo quórum e o mesmo procedimento rigoroso das emendas à Constituição. É o artigo 5º, parágrafo 3º. Abaixo das normas constitucionais, eu teria os tratados internacionais de direitos humanos, que foram incorporados antes da emenda 45. Eles ficaram numa classificação intermediária, numa categoria intermediária do nosso sistema jurídico. E para entender melhor essa temática, eu sugiro a você que assista a aula em que a gente vai discutir e vai explicar a questão do artigo 5º, parágrafo 3º e as teorias que surgiram acerca dos tratados internacionais de direitos humanos. Então, teria essa classificação intermediária em que os tratados internacionais de direitos humanos ocupam essa posição abaixo da Constituição e acima das leis, ou seja, supralegalidade. E abaixo dos tratados eu teria todos os atos normativos primários, todos os atos do artigo 59 da Constituição, que seriam as leis complementares, ordinárias, delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções, bem como os tratados internacionais que não sejam de direitos humanos. Então, essa hierarquia do sistema jurídico, ela decorre da formalidade. Muito bem, esta norma adota que formalidade? É isso que a posiciona no sistema jurídico dentro dessa pirâmide que traz essa ideia de hierarquia ou de verticalidade das normas. Vamos agora falar da Constituição flexível. De forma oposta, a Constituição flexível é aquela que não detém nenhum procedimento diferente ou mais rigoroso para fins de alteração do texto constitucional. Isso significa que, da mesma forma que elaboram-se as leis, alteram-se o texto constitucional. Então, não faz a menor diferença alterar o texto constitucional ou elaborar uma lei. Por essa razão, não há hierarquia entre Constituição e lei. Estão as normas no mesmo parâmetro, no mesmo patamar.
Então, nesse caso, não falamos em poder constituinte de reforma. Nós simplesmente falamos da possibilidade do parlamento ou do poder legislativo realizar a qualquer tempo, de acordo com a alteração das demais normas, a alteração também desse texto que é tido como constitucional. A diferença é que, como não tem nenhuma forma diferenciada de alterar a Constituição das demais normas, não há hierarquia, portanto não há controle de constitucionalidade. É a norma não diferenciando Constituição e lei, possuindo, portanto, a mesma posição. E, por fim, a Constituição semirrígida, ou também chamada de semiflexível, que é aquela composta das duas realidades. Tenho, então, normas que têm um processo mais dificultoso de alteração dentro do texto constitucional e outras disposições que podem ser livremente alteradas pelo legislador. Então, eu tenho a alteração das duas formas, é um mix mais dificultosa e a forma mais simplificada. Então, aí haveria hierarquia, portanto, entre as normas constitucionais. Recapitulando, normas constitucionais imutáveis, seu texto não pode ser modificado. Rígidas, podem ser modificados os dispositivos constitucionais, todavia, devem seguir um procedimento mais dificultoso do que aqueles utilizados para fins de alteração das demais normas, das demais leis. Já nas constituições flexíveis, elas podem ser livremente modificadas pelo processo legislativo e não há diferença entre alterar a lei e alterar a Constituição, portanto, não há hierarquia entre as normas constitucionais. E, por fim, semirrígidas ou semiflexíveis, que têm a característica de rígida e de flexível dentro do mesmo texto constitucional. Por fim, a Constituição superrígida, que seria uma classificação intermediária, que seria uma Constituição rígida, mas que dentro dessa Constituição existiriam temas que não podem ser suprimidos ou abolidos do texto constitucional. Vamos também a uma classificação agora importantíssima. Essa aula é fundamental para a prova da OAB. Vamos falar agora da classificação quanto ao seu conteúdo. Então, a Constituição, quanto ao conteúdo, pode ser material ou formal. Em sentido material, a Constituição ela é determinada não pelo documento, não pela forma, mas sim pela temática, pela matéria, pelo tema. Então, a Constituição, no sentido material, ela é definida pelo tema, independente de onde aquele tema esteja disciplinado ou tratado. Já na Constituição, em sentido formal, o que não interessa é o tema. O que interessa aqui é a forma, é o documento ou local de previsão daquele texto ou daquela disposição. Então, na Constituição, em sentido material, eu tenho a importância dada ao conteúdo. Na Constituição, em sentido formal, eu tenho a importância dada à forma, o que significa dizer, em sentido material, interessa o tema, em sentido formal, interessa a forma, ou seja, qual é o documento que aquela disposição está disciplinada. Se está no documento tido como constitucional, será norma constitucional. Se tido em qualquer outro documento, não será norma constitucional. Agora, é importante você saber quais são os temas típica ou materialmente constitucionais. Isso você tem que decorar. E a gente tem um método mnemônico para te ajudar. É o DOI. O que significa o DOI? São os temas típica ou materialmente constitucionais. São eles: D de direitos e garantias fundamentais, O de organização do Estado e E de estruturação dos poderes. Então, o DOI representa os temas tipicamente constitucionais. Aquele tema que, independente de onde esteja previsto, vai ser considerado como constitucional. Já em sentido formal, não interessa a temática, interessa o documento que aquele tema está inserido. Ou seja, independe do conteúdo e sim privilegia a forma. Qual é o modelo que nós adotamos? O modelo material ou o modelo formal? Cuidado, hein?
No sistema jurídico brasileiro, nós adotamos a Constituição em sentido formal, o que significa que ela é dotada de supremacia, de valor, de importância, independente de seu conteúdo. Basta que esteja tratada neste documento. Então, nós estabelecemos o valor de norma constitucional não pela temática, mas sim pela forma de exteriorização daquelas disposições no mundo jurídico. Então, normas constitucionais em sentido material, DOI, Direitos e Garantias Fundamentais à Organização do Estado e Estruturação dos Poderes. Os temas materialmente constitucionais não tem nada a ver com a forma. A forma é o documento que os temas vão estar tratados. Se eu me importo com a forma e não me importo com o conteúdo, o que interessa é o que está inserido no meu documento. Agora, não se esqueça que na nossa Constituição, nós temos sim temas que são materialmente constitucionais, mas são considerados constitucionais não porque são dessa temática, mas sim porque estão formalmente inseridos no texto constitucional. Espero que você tenha gostado dessa aula e convido você para assistir o nosso próximo encontro, em que nós vamos dar continuidade ao tema Classificações das Constituições. Obrigada pela atenção e até lá!